Data de falecimento de Rabi Udaptaya, esse que os senhores estão vendo aqui em cima, ele viveu por volta de 100 anos atrás, e as histórias dele aconteceram coisas de 90 anos atrás, e a gente vai ver detalhadamente aqui nesse vídeo parte do seu conteúdo, do seu livro. Ele escreveu um livro chamado Minhat Yehudá, e dentro desse livro tem no Choto Messaprot, que é Os Espíritos Contam. Os Espíritos Contam, uma conversa entre as almas, Rav Udaptaya. É sabido que existe a proibição do judeu conversar com mortos, mas essa proibição não se aplica quando o morto vem se revelar para o Rav Udaptaya, e aqui, no caso, ele tratou de exorcismo. Ele foi um dos assíduos alunos do Ben Ishai, do autor do Ben Ishai, do Rav Yosef Haim. Então essa foi a missão da vida do Rabi Udaptaya. Ele conhecia a Kabbalah do seu modo profundo, fazia todo tipo de viagens astrais, conhecia os lugares espirituais, mesmo os lugares de sofrimento, inferno, muitos lugares ele conhecia, assim como as ruas de Bagdad, assim ele relata e testemunha. E quando apareceram essas almas para serem consertadas, quando vieram implorar por ajuda para ele, ou esses que entraram como possessão em pessoas normais, atrapalhando, destruindo a vida das pessoas. Então o Rav Udaptaya, ele era chamado para quê? Para ajudar a fazer todo tipo de trabalho espiritual chamado Ehudim, para dar um jeito de limpar aquela alma, fazer o conserto daquela alma e poder livrar aquela alma para algum lugar. E adivinha qual lugar essa alma era livrada? Para o inferno. Já começa a pergunta, como assim ela é livrada para o inferno? Ela já não estava no inferno? Não, ela estava em um lugar ainda mais baixo. Nem direito a entrar no inferno a alma tinha. Então, como assim? O inferno é bom? A resposta é: ele é como um hospital. Assim como a gente vai para o hospital, tem que cortar, costurar, fazer todo tipo de procedimento doloroso de recuperação e remédios fortes, e daí por diante, no final, todo o intuito é salvar o que sobrou da pessoa. Então o inferno é isso. E quando a pessoa não tem nenhum direito de entrar no hospital, então é uma desgraça ela viver como uma alma penada. A gente vai entender um pouquinho aqui nesse livro incrível, Os Espíritos Contam. Acabou de passar, virou o dia agora aqui em Israel, foi no dia anterior, e Lula do Rav Udaptaya, que é a data de falecimento. Então por conta disso eu resolvi preparar esse estudo. Sai um pouquinho atrasado, mas vai ser pela elevação da alma do Rav Udaptaya, que o seu mérito nos proteja de todo e qualquer mal, e que possamos estudar e espalhar os seus ensinamentos aí para a geração. Prefácio do autor. Nesse livro será explicado o assunto dos espíritos que entram nas pessoas e lhes causam a doença da epilepsia, Deus nos livre, e também vários relatos que escrevi sobre isso extensamente em detalhes. Lembrando que aqui o Rav está falando uma das doenças, que é a epilepsia. Várias outras também se expressam no mundo como, às vezes, doenças mentais, às vezes como coisas ligadas a estado de espírito muito, muito negativo. Isso também pode estar suscetível a todo tipo de ou trabalho de magia, bruxaria, macumba que alguém fez, ou energia do local, ou às vezes não necessariamente uma possessão, às vezes o ambiente está carregado, ou algum tipo de encosto. Bom, na introdução eu esqueci de salientar que quem tiver medo desse tema espiritual, possessão, sabe, todo tipo de coisas do tipo, eu peço já que talvez a gente tenha uma variedade muito grande de temas no canal para se estudar, então esse daqui vai ser menos recomendado para quem tem coração fraco. E para quem ficar todo vulto, qualquer coisa que aparecer aqui atrás na câmera que eu não consegui captar no meio da gravação, vocês podem escrever nos comentários. Vamos começar. Ali também será explicado. Vamos voltar. Nele será explicado o assunto dos espíritos que entram nas pessoas e lhes causam a doença da epilepsia, Deus nos livre, e outras doenças também. E também vários relatos que escrevi sobre isso extensamente em detalhes. Ali também será explicado o Ribut HaKever, o sofrimento do túmulo. A gente vai entender o que é esse sofrimento do túmulo quando chega o momento da pessoa partir. Desculpa, depois que ela já partiu do mundo e entrou no seu caixão, certo? Na cova,
Ali vai acontecer um evento chamado Ributa Kever, que é o sofrimento do túmulo, no túmulo. A gente vai entender bonitinho o que isso significa. Eu quero adicionar mais uma coisa na introdução, que é, hoje em dia, o nível de impureza ele abaixou muito. Aí você pode falar, mas calma aí, você acabou de dizer que foram só 100 anos atrás que o Revolta viveu? E a resposta é, olha uma foto das pessoas 100 anos atrás, eu digo, no meio de Nova York, no meio de Los Angeles, no meio de qualquer lugar mais movimentado que tem no mundo. Para e dá uma olhada na foto, como as pessoas se vestiam, como elas se portavam, quais eram os valores daquela época e como é hoje em dia. Então, assim como a gente vê que fisicamente tudo mudou drasticamente, saibam que espiritualmente também mudou. Então, toda a revelação que tinha antigamente da parte de possessões e coisas do tipo se abrandou muito, se abrandou demais. Nesse século passado para trás, era muito comum à noite, andar à noite e sentir um peso, sentir, ou talvez presenciar barulhos, vozes. Hoje em dia também tem quem relate, mas antigamente era algo muito mais comum. Praticamente todo mundo sentia isso. Praticamente todo mundo sentia isso, um peso no ambiente, ter medo do escuro, certo? Todo tipo de barulho, ver vulto, coisas assim. Antigamente era algo. Eu lembro mesmo, eu tive experiências espirituais, quando eu era mais jovem, coisa de 15 anos atrás, certo? Quando eu estava no Brasil. Eu não vou usar isso como parâmetro, que aqui em Israel é outro mundo, em termos espirituais e de todo tipo de atividade paranormal, se a gente pode falar. Não recomendaria estudar à noite, não recomendaria, mas se quiser também, se for corajoso, assiste à noite. Só espero que não afete o sono, e essas são as ressalvas. O melhor, o ideal é de dia, para quem não quer ter. Bom, vamos aí. E também vários relatos que escrevi sobre isso extensamente em detalhes. Ali também será explicado o Ributa Kever, o sofrimento do túmulo, o motivo pelo qual perguntam à pessoa no túmulo qual é o seu nome, qual é a utilidade de perguntarem seu nome e o que foi feito com a pessoa depois do Ributa Kever. Então, vai ter esse momento no qual a pessoa se encontra no túmulo recém-chegada, ali vão perguntar qual é o nome dela. E caso ela não saiba, e no geral o comum é não saber, a gente vai entender o porquê que se pergunta o nome e por que normalmente esquece o nome. Esse estudo ele é puramente com o cunho de criar temor aos céus na gente. A gente não vem aqui aprender temas profundos de Kabbalah e todo tipo de ocus pocus e todo tipo de nome mágico que venha resolver problemas ou trazer soluções como um passe de mágicas. Aqui a gente vai entender como o sistema do mundo espiritual funciona para antecipar, para nos dar um spoiler do que vem depois e a gente já a partir de agora podermos nos fortalecer no que é importante no mundo. E não é à toa que a Hashem deixou esse portal das almas poderem se conectar com os vivos para que justo a gente tenha essa sabedoria, esse conhecimento, essa possibilidade de se conectar com esse conhecimento e disso nos fortalecermos. É ensinado na Guimará, aquele que quer se purificar, aquele que quer conhecer a verdade para se consertar, para se tornar o que Deus deseja que ele se torne, vão abrir para ele, vão ajudar ele a alcançar esse objetivo. Ele que quer se purificar, quer se santificar, vão ajudar ele a conquistar tal objetivo, e esse estudo é parte disso. E já a continuação é aquele que quer transgredir, abrem para ele a possibilidade. Abrem para ele, não vão impedir ele, abrem para ele, também não vão ajudar. Vão simplesmente abrir o portão, fala, eu quero sair, para quê? Para fazer besteira. O portão tá aberto. Ah, não, mas eu tô precisando de água, comida, roupa, aí você se vira, o problema é seu. A gente abre para você, você faz o que você quiser. Então essa é a ideia, é isso que é explicado, e esse é um dos principais motivos do nosso estudo, é que a gente entenda o que vem depois, a gravidade tanto das transgressões e a salvação que as mitzvot e os mandamentos nos trazem, e a gente vai enxergar isso praticamente a olho nu dentro desse estudo tão elevado.
Também será explicado como a apresentam diante do tribunal celestial, para prestar contas de seus atos, a importância da teshuvá, o assunto do Kafaquela. Então aqui o Rav está trazendo uma introdução, os assuntos principais do que a gente vai estudar. Então, Rebuta Kever, como vão apresentar a alma no tribunal celestial, como que vai ser essa prestação de contas lá, qual a importância de fazer teshuvá, toda hora você escuta teshuvá, vários vídeos você ouve sobre isso, aqui você vai entender ainda de um jeito mais informativo. Várias peças do quebra-cabeça, essa daqui é mais uma das peças principais. O assunto do Kaf Aquela, que é um local espiritual que almas que não têm o mérito de entrar para o inferno é onde elas vagam. As transmigrações dos espíritos, ou seja, essa coisa deles irem de um mundo para o outro, tanto do mundo dos vivos quanto para o mundo dos mortos. Do mundo dos mortos, lá também tem vários mundos, certo? Cafaquela, tem o Guerrinom, tem as reencarnações, onde ele vai estar dentro de cada reencarnação, caso ele volte para o mundo. E isso daí foi uma pitadinha que o Rav trouxe nesse livro, né? É claro que não é tudo que a gente está falando, é muito mais. E toda a ordem do que acontece com a pessoa, desde o momento de sua morte até que mereça entrar no Gan Eden. O Gan Eden significa o Jardim do Éden. Também será explicado quais são as coisas especialmente eficazes e benéficas para a alma do falecido. Alguém que faleceu, o que a gente deve fazer para beneficiar a alma, a fim de salvá-la e eliminá-la do sofrimento que o Tribunal Celestial colocou sobre essa alma. Quais são as coisas apropriadas para estudar junto ao túmulo do falecido? E o assunto do morto que aparece nos seus parentes em sonhos. E o assunto do morto que aparece aos seus parentes em sonhos. Então, sobre essa questão, quando o morto aparece no sonho, de qual modo ele aparece, o que ele quer te passar como informação, isso que ele está aparecendo para você. Porque na maioria dos casos ele não fala. E o modo que ele estiver vestindo, como ele estiver se expressando, já vai dar para entender o que está acontecendo. Também será explicado quais são os agentes destruidores encarregados da pessoa. Isso aqui são os Malachei Kabbalah. São anjos de Deus, que são agentes de destruição, que ficam encarregados da pessoa. Certo? Então, às vezes são anjos criados pela própria transgressão da pessoa, às vezes são anjos de justiça, então são seres espirituais com funções específicas. Qual a aparência dos seus rostos, dessas criaturas que levam a alma daqui para lá, de lá para cá, que cuidam da alma, de certa forma cuidam, né? Ficam sob a responsabilidade daquele encarregado. A forma de seus corpos e qual é o seu alimento, qual é o alimento desses seres. Será explicado também o assunto da criança, de que não é apropriado chamá-la pelo nome de uma pessoa falecida, a menos que se tenha certeza de que aquele falecido foi um homem justo, íntegro ou reto. Existe o costume de colocar o nome do filho, o nome do avô, às vezes o nome do tataravô, etc. Então aqui o Rav está falando que, primeiro de tudo, certifique-se que esse nome ele vem de uma pessoa justa. Se o avô era uma pessoa boa, era fofinho, era legal, no caso de ser judeu, e transgredir as leis da Torá, vai ser um problema, uma não recomendação que o Rav Daptaia está dando para não colocar o nome desse no neném, na criança. Ou pelo menos que seja necessário realizar um tikkun para aquele falecido antes de dar à criança o seu nome. Então tem que fazer o conserto da alma daquele falecido, depois que ele tiver consertado, vai poder dar o nome daquele. Um spoilerzinho, é porque esse mesmo tende a voltar na criança e se colar a ela. Se ele era transgressor, então assim a criança também pode se tornar, ou até mesmo o caso onde a criança não sobrevive, que é aquela alma sofredora se cola à criança, mesmo sendo um parente antigo, e a criança tem casos que ela morre, e é isso que o Rav Daptaia vai relatar, explicar dentro do caso que ele cuidou. Também será apresentado o texto do Vidui, confissão, para uma pessoa que retorna em teshuvá pelos pecados que cometeu contra a sua própria alma. Entre todos esses assuntos será explicado também um tikkun
que realizamos para o Shabtai Tzvi. Foi um Messias mentiroso, foi um grande transgressor que levou o povo de Israel a cometer pecados graves, e o Rav Yehuda Aptaya teve, não sei se fala o mérito ou o desmérito, de lidar com essa alma, o desprazer, na verdade, né? E ele teve o prazer no final de consertar essa alma. Consertou essa alma e botou ela no inferno. E quando essa alma entrou no inferno, as próprias almas que estavam no inferno sofrendo ficaram horrorizados com o tamanho do problema, o tamanho da sujeira que entrou no inferno. E é sabido, a senhora explica, que quando uma alma no nível de transgressão muito grande chega no inferno, então o inferno inteiro fica mais quente e todo mundo sofre. Então ele foi bem amaldiçoado pelo clube do inferno, para que pudesse merecer entrar no Guerrinom, no inferno, conforme será explicado. E esta obra foi concluída num dia em que a expressão Kitov, que era bom, foi dita 2 vezes em Rosh Chodesh Nissan. Geração, vejam, relatos verdadeiros provenientes de uma fonte sagrada, transmitidos por este grande e estimado homem, o santo e erudito rabino, o cabalista divino, nosso mestre Rabi Moshe Yehuda Petaya, de abençoada memória. Ele foi discípulo e sucessor de nosso mestre, o santo Kadosh, o grande rabino Rabi Yosef Haim, o autor da obra Ben Ishai, como é conhecido, de abençoada memória, da Babilônia, e autor do livro Beit Lechem Yehudá, sobre o Eitz Haim, livros extremamente profundos de Kabbalah, do livro Ain HaKoreach, sobre Drazutá e Drarabá, e muitos outros. Relatos como este não foram revelados desde os dias do Arizal. Ou seja, que é algo extremamente gigantesco. O Rav Yehuda Aptaya tinha uma alma absurdamente gigante. Então, o que ele veio relatar aqui nesse livro é algo que é muito, muito raro, coisa que nunca foi visto antes. Coisa que não foi revelada desde a época do Arizal. E que ele trouxe de um jeito ainda diferente, mais bem explicado, mais bem aberto, coisa que antes não era. Eles despertam a pessoa para uma tchuvá verdadeira e para um profundo despertar espiritual. Esse é o objetivo da nossa leitura e explicação. Que cada pessoa coloque isso em seu coração e volte a esses relatos muitas e muitas vezes, até que desperte em seu coração a retornar ao seu Criador antes que chegue o dia em que será pranteada e o seu fim chegará. Então o Rav aqui recomenda: leiam essa obra 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, aqui em forma de vídeo, assistam. Aqui acredito que isso vai virar uma série, mas eu não me comprometo de gravar a segunda parte. Aqui a gente vai gravar até quanto a nossa força aguentar. E é isso. E aí vocês voltem nas partes que tiverem, que já vai ser um grande risu, com uma grande força. E pelo mérito da Teshuvá, que mereça todo o bem neste mundo e no mundo vindouro. Então aqui o Rav já nos abençoa. Vamos começar. Ruchot, Mesaprot, as almas contam ou os espíritos contam. Natan Azati, que era o comparsa do Shabtai Tzvi, ele também é um grande transgressor, uma alma que contraiu o nível de transgressões muito alto. Contou que somente depois que fizemos tikkun para ele, então ele mereceu ser contado entre os que descem ao Guerrinom e depois entrou no Gan Eden. Então aqui o Rav Yehuda Aptaya conseguiu pegar grandes transgressores e fazerem eles descerem ao inferno e depois entrarem no Gan Eden, no Jardim do Éden. Essas almas são as que são chamadas no Saba de Mishpatim pelo nome de Neshamot Artilayot. Em hebraico, Artilayot, em aramaico, Artilain, isto é, almas nuas. O que significa esse conceito de almas nuas? O que a alma é igual ao corpo? Não funciona assim. Hashem nos deu a possibilidade de construir o nosso eu espiritual através de mitzvot. Almas nuas quer dizer que o seu eu espiritual não foi construído. É uma alma sem nada de mitzvah. Aqui a alma que a gente ganha é algo de graça. A gente não fez nada para ganhar olhos para ver, ouvido para escutar, pernas para andar, mãos para pegar, um cérebro inteligente para processar e nos fazer vencer a má inclinação, nos fazer nos conectarmos com Deus.
Então aqui essas Neshamot Artilayot são almas nuas, que elas não, em vida, não construíram o seu eu espiritual, o seu eu verdadeiro do mundo Netzach, Olam Netzach, quer dizer, o mundo que é eterno, para o mundo eterno. Isto é, almas nuas, sem vestimenta, como explicaremos adiante. Minha alma sabe muito bem que toda pessoa anseia, e sua alma deseja saber o que será feito com o seu corpo e com sua alma depois que sair desse mundo. É uma questão que esse tipo de vídeo, no geral, está sempre em alta. Você coloca sobre vida após a morte, sobre o processo da morte logo depois, o que vai acontecer com a alma, etc. Isso todo mundo quer saber, e aqui o Rav só está trazendo, né, esse desejo que todos têm. Minha alma sabe muito bem que toda pessoa anseia em sua alma, e sua alma deseja saber o que será feito com o seu corpo. E aí? Quando o corpo morrer, o que vai acontecer com ele? Ele vai para debaixo da terra, vai apodrecer, depois vai ter a ressurreição dos mortos ou não? E com sua alma, depois que sair desse mundo, o que vai acontecer com a alma? Aqui eu tô corpo e alma. O que vai acontecer depois com o corpo e com a alma, já que eles vão se separar? Até chegar ao seu lugar de descanso no Gan Eden superior. Então, depois que a alma passar por todas as limpezas, vai aproveitar tudo que tem de bom nela, e aí ela vai se elevar e chegar até o Gan Eden superior. Também tem o Jardim do Éden inferior, mas aí também não... Só pra gente ter uma ideia. Junto às almas e os justos, e junto às almas dos justos e dos Hassidim, dos piedosos, né? Daqueles que se dedicaram em sua completitude para cumprir a vontade de Deus. Aqui fica traduzido como piedoso, mas Hassid. Não é exatamente isso. Ok. É alguém que se dedicou com todas as suas forças para Avodat Hashem, para o serviço de Deus, e justo aquele que cumpriu a vontade de Deus. Não que ele deu todas as suas forças por isso, ele cumpriu a vontade de Deus. Então são dois níveis, né, de pessoas, de almas que estarão aonde? No Gan Eden, no Jardim do Éden. Por isso eu disse ao meu coração que colocaria por escrito algo do que encontrei no Zohar e as palavras do Arizal, e também do que perguntei às almas nuas das Neshamot Artilayot, que entraram em seres humanos, ou seja, possuíram pessoas e vieram a mim para que eu as curasse. E essas almas vieram para o Evel da Ptaya para que ele pudesse curar essas almas através de trabalhos espirituais que a Kabbalah ensina. E hoje em dia nós não temos esse poder para estar fazendo esse tipo de trabalho. Com certeza existem pouquíssimos rabinos da geração que a gente nunca vai saber da existência deles, que eles fazem esses trabalhos, certo? Mas para qualquer pessoa se meter de querer entender isso, é contra a vontade de Deus, a pessoa vai acabar consigo mesma, vai destruir a própria alma, lidando com o que é só para os maiores, não é para qualquer um. Eu perguntava a esses espíritos muitas espécies de perguntas sobre o que lhes acontecia depois de sua morte. Então, o que acontece? Ravel Daptaya, como ele se aprofundou e sabia de cor e salteado todos os livros do Arizal e dos seus discípulos que escreveram tudo sobre o mundo espiritual, sobre a Kabbalah, então ele sabia tudo já como é que era. E quando ele perguntava para essas almas, quando elas vinham se conectar com ele conversava com elas e perguntava, ele só confirmava o que ele já tinha estudado na Kabbalah. E além disso, ele ensinava para as almas o que ia acontecer nos próximos estágios, aonde que aquela alma iria estar e dali por diante. Certo? Para onde ela iria depois. Que a alma nem sabia, ela nem sabia o que ia acontecer com ela mesma. Ela tinha sido jogada no limbo por causa das transgressões. Ninguém avisou para ela quando que ela ia sair daquele estado de limbo. Por enquanto ela está em sofrimento aí. Tem tantos anjos que batem nela tantas horas por dia, todos os dias. E ela não sabe de mais nada. Ela pergunta, ninguém responde, só arrebenta ela. Só toma castigo, castigo, castigo. E aí, o que vai acontecer? Qual que é o futuro dela? Ninguém sabe. E o Rabi Daptaya fez essas conhecerem o que é o inferno. Elas nem sabiam da existência do Gehinnom. Elas foram descobrir porque o Rabi Daptaya explicou para elas que existe esse caminho, que é o caminho do conserto. Só pra gente ter uma noção de que aqui o Rav não estava perguntando para a alma para disso estudar e disso escrever livro. Ao contrário, ele ensinava para as almas o que ia acontecer no mundo espiritual. Contudo, eles ainda não sabiam sobre o Gehinnom. Então as almas não sabiam sobre o Gehinnom, sobre o inferno, nem sobre o que ali acontece. Ele não sabia o que acontecia no inferno, no local onde ele estava, ele não sabia o que significava, pois ainda não tinham merecido entrar no inferno.
essa coisa da alma tá tão vazia, a pessoa se ocupou a vida inteira só com o que é vão e vazio, e absolutamente nada do que é sagrado, nada. Ela sai do mundo, ela não sabe se ela tá viva, se ela tá morta, o que ela tá fazendo, ela tá pagando por quê, por que ela tá apanhando. É algo desesperador. Pois ainda não tinham merecido entrar no Guerrinom. Somente um deles, que depois de ser corrigido, foi para o Guerrinom. Então, depois que o Uravel do Aptai fez a correção nessa alma, fez o Tikkun, ele teve mérito para entrar no Guerrinom. Retornou depois a mim. Depois que ele foi para o inferno, essa alma que o Uravel do Aptai estava em tratamento, que era alguém, uma alma que tinha possuído uma pessoa, ele estava fazendo o trabalho de exorção, de libertar a pessoa daquela alma possessora. Então essa alma foi para o Guerrinom, voltou depois a mim por meio da oração que eu fiz para Hashem, bendito seja ele, e me contou sobre a seção superior do Guerrinom, onde era julgado, e como era a ordem dos julgamentos ali. Ele também me contou algo que viria a ser feito com ele depois de sua saída do Guerrinom, em seu caminho ao Gan Eden, conforme ouviu por insinuação do Tribunal Celestial. Porém, sobre o interior do Gan Eden, ele ainda não sabia e nada tinha ouvido, como explicarei adiante. E com a ajuda do meu rochedo redentor, começo aqui. Agora começou. Eis que no Shara Gilgulim, introdução 22, o Arizal escreveu que depois que a pessoa é enterrada, um anjo vem sobre sua sepultura e lhe pergunta: qual é seu nome? Ela responde: está revelado e sabido diante dele, de Deus, bendito seja, que eu não sei o meu nome. Então chega a alma e fala: olha, eu vou te abrir sinceramente, com toda a verdade do mundo, eu não estou mentindo, eu não estou aqui me fazendo de desentendido. Verdade, não sei meu nome. Está revelado perante Deus que aquela alma que está ali dentro do túmulo não sabe seu nome. A gente está adentrando agora no Rebuta Kever. É preciso entender qual é a necessidade dessa pergunta, porque a pessoa esquece. É preciso entender qual é a necessidade dessa pergunta. Por que vem anjos e perguntam qual é seu nome? E também por que a pessoa, aquela alma, esquece o seu próprio nome. E em que isso acrescenta ou diminui, ou seja, no que isso faz diferença, a determinação do seu castigo. Por que vai ser castigado mais ou menos por lembrar o seu nome ou não? A explicação é a seguinte. Quando Adão Arishon pecou, todas as almas que estavam incluídas nele caíram nas profundezas das Klipot. Então agora a gente voltou para a criação do mundo. Adão Arishon, Adão e Eva, ele foi lá, comeu do fruto proibido. E o que aconteceu na prática foi que ele estava encapsulado nele a alma de toda a humanidade. Então, quando ele comeu do fruto proibido, na prática, ele colocou uma casca espiritual negativa em todas as almas que estavam dentro dele. E essas almas se revestiram dessas klipot. Klipot temot são essas cascas impuras. Disso nós entendemos que todo ser humano que vem ao mundo, ele vem com uma casca espiritual de impureza. Ele não pode partir do princípio que ele veio perfeito ao mundo. Não, eu vim ao mundo com excelentes características. Isso é arrogância e orgulho. Você está cheio de questões para resolver, para se purificar, se consertar. Esse é o princípio geral. Formam-se para elas vestimentas a partir dessas clipot, para essas almas que estavam dentro de Adão. Disso resulta que não existe alma que não tenha ao menos uma clipá feita para ela com uma espécie de vestimenta. Então ali vai ter uma camada de impureza em cada pessoa. Vai ter pessoas que a camada vai ser maior, mais grossa, pessoas que a camada vai ser mais fina. E ninguém escapa disso, pois todas estavam incluídas em Adam Arishon. Todas as almas vêm do primeiro homem. E as almas das mulheres estavam incluídas em Havá, em Eva. Saiba também que todos os pecados e transgressões que a pessoa comete nesse mundo, além do pecado de Adam Arishon, certamente atraem sobre ela clipar e a impureza da serpente de acordo com o seu pecado. Então aqui o Rav está passando um conceito muito legal. Todo o tempo que a pessoa transgride uma lei da Torá, ele está trazendo para sua alma ainda mais dessa casca espiritual de Adão, mas além disso, ele está trazendo algo além,
que é o quê? Uma casca espiritual da serpente. O que isso significa na prática, a gente não sabe, mas só da gente entender que é uma condição espiritualmente física, se assim eu posso falar, essa questão da transgressão trazer cada vez mais coberturas e deixar a pessoa ainda mais distante de Deus e fazer com que a pessoa ainda mais ela fique com menos tato para o que são valores corretos. Ela menos se importa com o que tem valor de verdade, e tudo isso vem da onde? Dessa casca espiritual. É como a pessoa com uma camisa gotejar água em cima do braço. Vamos dizer que a camisa é impermeável. Você não vai sentir água, você no máximo vai sentir um pouquinhozinho, alguma coisa tocando. Você tira a camisa, você vai sentir a água tocando no seu braço, gotejando. Agora, se além da camisa você bota um casaco grosso, vai ser impossível sentir alguma coisa. A água vai gotejar, vai ser como se fosse nada. Então, essa alusão para essas clipotes, para essas cascas espirituais negativas, e a pessoa reclama: ah, mas eu faço mitzvot e não sinto prazer, eu estudo Torá e não sinto prazer, eu tento fazer só o que é o certo e me dou mal, porque essas clipotes têm que ser quebradas. E elas só são quebradas através do sofrimento. E quando a pessoa tem algum decreto amargo, algo que não é prazeroso, e ela acredita, ela tem emuná, fé em Deus de que tudo é pro bem, então a casca é quebrada dela e retirada dela. Se ela reclama, desgosta, se irrita, se revolta, quebra tudo, não aceita o decreto amargo, não só que aquela casca permanece, como é posta mais ainda e a pessoa sofreu à toa. Se a pessoa sofreu e julgou Deus para o bem, aquele sofrimento teve objetivo, a casca é tirada. Se ela sofreu e não entendeu que aquilo é problema, ela entendeu que Deus é cruel, ela se revoltou e se irritou com isso, então automaticamente toda a raiva dela, não só que foi em vão, como que foi pro mal dela, ela vai se irritar ainda muito mais depois. Certamente atraem sobre ela a clipa e a impureza da serpente de acordo com o seu pecado. Então, através de cumprir a vontade de Deus, mesmo estudar a Torá, mesmo sem ter prazer, mesmo sem ter todo tipo de. Porque, a princípio, a gente tem que ter todas as bênçãos quando a gente faz a vontade de Deus. O que é isso que a gente faz toda a vontade de Deus e as bênçãos não chegam? Então é a quebra dessas clipot. No entanto, tudo isso depende da teshuvá da pessoa. Pois por meio da teshuvá completa, ela pode remover de si aquela impureza que foi atraída por seu pecado, mesmo que se trate de pecados graves. Então a pessoa vai entrar numa aula de Torá, ela vai entender a gravidade dos pecados e que aquilo é proibido, vai receber sobre si nunca mais cometer aquele pecado. Isso já é o começo da quebra das clipot de impureza, das cascas de impureza. Depois vai vir o sofrimento para limpar aquilo, mas tudo vai começar através da teshuvá. Porém, a impureza e a clipá que aderiram à pessoa por causa do pecado de Adam Arishon não dependem de sua teshuvá. Ou seja, aqui o Rav está trazendo que a clipá que já foi posta na época de Adam Arishon, sobre isso não adianta fazer teshuvá, porque a culpa não foi nossa diretamente. Pois não foi a própria pessoa quem pecou, foi Adam Arishon. Por isso ela necessariamente deve morrer. Então, o único jeito de tirar essa casca espiritual na qual a pessoa nasce é através da morte. E disso a gente vai entender o que é o Ributa Kever. Sacudir no túmulo. Ributa é sacudir ou bater no túmulo. E depois esse defeito será corrigido por meio da morte. Então essa casca espiritual vai ser removida através da morte e esse defeito vai ser corrigido através da morte. É algo que está fora do poder da pessoa. A pessoa pode falar: eu fui justo a vida inteira, eu não mereço morrer. Por um lado você está certo, mas por outro, essa clipá tem que ser tirada. Pois então a pessoa é enterrada, sua carne se decompõe no pó, e dela se separa a clipá que se agarrou a ela por causa do pecado de Adão e Havá. Com isso você entenderá o assunto do Ribut HaKever, pois depois da morte da pessoa e depois que ela é enterrada, imediatamente vem 4 anjos. Abaixam a terra da sepultura e a aprofundam. Ou seja, a cova que tem um tamanho do corpo, vem esses anjos e abaixam ela, vira como se fosse um quarto, ele vira uma sala. E formam um espaço vazio no túmulo, correspondente à altura da pessoa que está enterrada ali. Então é o tamanho exato da pessoa. Se ela tem
2 metros, então vai ser 2 metros que vai ser afundado o solo, a pessoa vai ficar de pé. Então sua alma é devolvida ao corpo. A alma da pessoa volta, a pessoa ressuscita. Esses anjos ressuscitam a pessoa como quando estava viva. A razão é que a clipá ainda permanece aderida e ligada à alma e ao corpo e ainda não se separou deles. Por isso é necessário que a alma retorne ao corpo juntamente com ele. Então, 4 anjos a seguram, cada um por uma extremidade. 4 anjos, cada um de um lado, certo? A alma no meio, a pessoa no meio. E esses 4 anjos vão segurar a pessoa e vão fazer o quê? E a sacodem para retirar a sujeira que aderiu a ela. Então, para tirar essa clipá, para tirar essa sujeira, essa impureza espiritual, vão dar um sacode na pessoa. Até que aquela clipá se separa completamente. Até que se separe completamente. Por isso esse processo é chamado Rebuta Kever, o sacudimento do túmulo. É por isso que os anjos precisam aprofundar o túmulo para que haja espaço suficiente para sacudir e golpear a pessoa. Entretanto, nem todas as pessoas são iguais. Os justos, os tzadikim, que durante a vida se afastaram do Yetzer Hará, da má inclinação, e foram afligidos por sofrimentos que lhes sobrevieram, submetendo-se e aceitando-os. Todo o sofrimento que o tzadik, que o justo recebeu, ele julgou Deus para o bem, ele aceitou aquele problema, ele agradeceu a Deus, ele sabe que aquilo é para o bem e seguiu em frente. É engraçado que quando a pessoa vai no médico, o médico faz todo tipo de recomendação que a pessoa não gosta, não quer, ele agradece ao médico no final. Então, o que com Deus a pessoa também não agradece em primeiro lugar? Ele é ávido, né? Vamos fazer uma diferenciação gigantesca entre o médico e Deus. Mas, sabe, já é alguma coisa. É alguma coisa que a gente consegue segurar para trazer, né, como parâmetro. Então, submetendo-se e aceitando os decretos amargos, as dificuldades, e que também enfraqueceram as forças do corpo por meio da Torá das mitzvot. Então eles enfraqueceram o próprio corpo para estudar a Torá. Eles podiam ter, sabe, gasto tempo com comida da melhor, com todo tipo de esporte, exercício físico e não sei mais o quê. O que ele fez? Se absteve de tudo isso para se focar no estudo, enfraqueceu seu corpo por conta disso. Então essa clipá vai ficar fraquinha depois. Assim como ele recebeu o sofrimento, jogou Deus para o bem e também se dedicou ao estudo da Torá e ao cumprimento das mitzvot, então assim também para sacudir e arrancar essa impureza depois vai ser muito fácil. E não necessitam de reboot hakever intenso. Para eles, uma pequena sacudida é suficiente para separar deles aquela clipá. Isso é diferente dos perversos, pois ao contrário, por meio dos prazeres deste mundo, eles ligam e fortalecem ainda mais a clipá em seu corpo e em sua alma. Então, o perverso, ele se vende aos prazeres do mundo, ele não se importa com os valores verdadeiros, ele não se apega às palavras de sabedoria, esse vai estar com um nível de colagem com essa impureza, um nível muito, muito forte. E este é o segredo de por que ninguém escapa do Rebuta Kever. Nem mesmo as crianças, nem mesmo aqueles que morrem por causa do veneno da serpente, pois não há outra maneira. Isso daqui quer dizer alguém que é justo, 100% justo, não tem absolutamente nenhum pecado, mas ainda assim ele vai ter que morrer. Para se livrar de certas impurezas que não estão ligadas diretamente a ele. Pois não há outra maneira de se separar dessa clipá deles, senão por meio da morte do Rebuta Kever. Até mesmo quem é 100% limpo de transgressões. Mas é claro que cometer essas transgressões vão conectar a pessoa muito mais com essa impureza. A exceção são aqueles que, por meio de determinadas mitzvot, especificamente eficazes para esse assunto, recebem esse benefício. Como Seudá Revit de Motzei Shabbat. Quer dizer, depois de Shabbat, tem uma Seudá que é a quarta refeição. A primeira refeição é na noite de Shabbat, a segunda é no dia seguinte, depois da reza da manhã, a terceira é antes do Shabbat sair, depois de Minchá, e a quarta é depois que Shabbat já saiu. Aqui o Ravel Doptaya está dando essa segulá, está dando essa recomendação espiritual de quê? De comer a Seudá Revit, que é a refeição depois que o Shabbat termina,
que isso faz a pessoa se livrar de Ributa Kever, da dificuldade desse momento. Da mesma forma, aquele que é enterrado na véspera do Shabat depois da 9ª hora, isso é a partir do início da 10ª hora em diante, não passa pelo Ributa Kever, pois a santidade do Shabat separa dele a clipá sem sofrimento do Ributa Kever. Entretanto, ele ainda necessariamente deve morrer. Como no caso daqueles que morreram por conta do veneno da serpente, ou seja, sem nenhum tipo de pecado. Ok, tem aqui um horário em Shabat, etc., que se a pessoa morrer nesse horário, vai dar tudo certo. É claro que Hashem que vai determinar o momento que a pessoa vai sair do mundo, e caso a pessoa saia do mundo nesse momento, ela vai estar isenta aí do Ribut HaKever. Com isso também será explicado porque os perversos não sabem o seu próprio nome. Agora a gente vai entender essa questão do nome. Pois não existe alma no mundo que não tenha uma vestimenta de clipá. A gente já aprendeu isso agora. E essa é o Yetzer Hará que entra na pessoa desde o dia em que nasce. Então essa clipá, essa impureza espiritual, ela vem junto com a má inclinação. Pelo pecado de Adam Arishon, o Yetzer Hará e a clipá criaram raízes e se aderiram à pessoa. Até que a alma e a clipá se tornem quase como uma única massa misturada de farinha, refinada e farelo ligados um ao outro. É como uma farinha refinada e farelo, você misturou e fez uma massa, vai agora tirar o farelo da farinha? Impossível. Então esse é o problema da má inclinação dentro da pessoa, junto com essa clipá, que é uma coisa levando a outra, que fortalece essa casca impura, é a má inclinação, sabe? Uma coisa leva a outra, e quanto mais você se livra da má inclinação, mais essa clipá vai enfraquecendo. Assim como cada uma das almas santas possui um nome específico, ou seja, as almas sagradas vão ter nomes específicos, também cada centelha das clipot, da parte da impureza, possui seu próprio nome específico. Portanto, cada pessoa possui 2 nomes, um do lado da santidade e outro do lado da clipá. Então, cada pessoa tem 2 nomes. Um é a parte da impureza dentro dela, vai ser o seu eu, digamos, malévolo, o seu eu transgressor, e vai ter um outro lado que vai ser o seu eu bom, uma dualidade aqui. E aqui o Rav diz que são 2 nomes diferentes. Um nome seu do lado da santidade e o outro nome seu do lado da impureza. Se durante sua vida a pessoa pudesse alcançar e reconhecer o nome de sua própria clipá, poderia investigar de onde ela foi extraída dentro das clipot. Por meio disso, saberia onde se encontra o defeito espiritual e qual é a correção necessária para ela. Então aqui o Rav fala algo completamente enigmático. A pessoa tem 2 nomes, ela tem que, durante a sua vida, reconhecer qual é o seu nome da clipá, do lado da impureza, para poder investigar de onde ela foi extraída. Aqui eu entendo isso como tem várias transgressões, certo? Tem aquele que é assassino, aquele outro que tem o vício de falar lashon hará, falar mal dos outros, outro tem o vício de enganar todo mundo, outro tem o vício de mentir para todo mundo, outro tem, ou seja, cada um vai conhecer em si todos os vícios que ele tem, e isso vai ser o nome das clipot. Mentiroso, eu diria, eu tô pensando comigo aqui, não li aqui. Mentiroso é o quê? Um título que alguém recebe, certo? E isso advém por conta de uma transgressão grave. Fofoqueiro é mais um. E daí por diante. Então a pessoa vai ter que reconhecer em si mesmo o que ela tem disso, retirar isso dela, e isso vai ajudar ela a reconhecer o seu próprio o nome no momento do Ributa Kever. Vamos entender. Poderia investigar de onde ela foi extraída dentro das clipot. Por meio disso, saberia onde se encontra o defeito espiritual e qual é a correção necessária para ela. Ela vai saber a correção, né? Se ela mente, ela passa a falar a verdade. Se ela rouba, ela passa a agir de modo reto, certo? Sem pegar o que não é dela. Assim poderia corrigir facilmente seu defeito. E aquela clipá poderia separar-se dela ainda em vida. Então, se ela arrancou a mentira dela, ela não mente mais. Se ela arrancou o xingamento da boca, ela não xinga mais. Se ela arrancou esse desejo de humilhar o outro, de dar resposta e, sabe, provar que o outro está errado, e todo tipo de humilhação, coisas degradantes, quando ela separou isso dela em vida, ela fala, eu não sou esse, isso não faz parte de mim, ela conseguiu separar de si.
Assim poderia corrigir facilmente seu defeito. E aquela clipá poderia separar-se dela ainda em vida. Então, ao invés de ser sacudido depois para arrancar aquilo dela, que não faz parte da pessoa isso, então, em vida, ela arrancando isso dela, ela já evita problemas depois. Dessa maneira, não haveria necessidade alguma de separá-la por meio do Ributa Kever. Ou seja, você se livrou das suas clipotes temeot, das suas cascas impuras, depois você não precisa se separar. Porque não vai ter mais o que separar. Por isso, quando o justo falece, não lhe perguntam qual é o seu nome. Por isso, quando o justo falece, não lhe perguntam qual é o seu nome. Isso porque, durante a vida, ele já se esforçou e suportou sofrimentos para separar-se daquela clipá. Então aqui eu vou tentar exemplificar um pouco. Alguém, por exemplo, que era fofoqueiro. Ele aprendeu, estudou que é proibido fofocar. Ele leu o livro inteiro do Hafetz Haim sobre Lashon Hara. Agora a fala dele é perfeita. Perfeita. Ele toma cuidado com os sentimentos do outro quando ele vai falar. Ele sempre vai falar de um jeito doce. Ele não é mais aquele ogro de antes que fala de um jeito que se incomodou o outro, se feriu os sentimentos do outro, ele não se importa com isso. Agora ele virou outra pessoa. Então, depois que a pessoa já fez essa tchuvá, já recebeu sobre si os caminhos corretos, então agora o que vai acontecer? Vai vir um conhecido e falar: o que aconteceu que você não fala mais comigo sobre as pessoas? Os babados, as fofocas você não conta mais. Você era o maior fofoqueiro do bairro. E se a pessoa se revoltar, brigar e querer matar o outro por causa disso, ela vai estar errada. Ela chegar e falar a verdade: eu era uma porcaria mesmo, eu não prestava, mudei. Agora eu resolvi ser uma pessoa correta e reta. Pronto. Ela sofreu aquela humilhação. Ela teve aquele, um sofrimento. Uma humilhação, ela aceitar que ela estava errada. Aceitar perante o outro, apontando para ela que ela está errada e falar: é verdade, eu estou errado. Isso é um sofrimento grande que vai separar ele dessa impureza. Acabou, não faz mais parte dele. Ele tirou isso dele. Era o preguiçoso, todo mundo pedia para ele, não fazia nada. Ou era o sujão, ou era o bagunceiro, ou todo tipo de nome que tá ligado com clipot. Tudo bem, a gente vai, antes de tudo, se focar o judeu nas 613 e os não-judeus nas 7. Isso que é o principal. Agora, de modo geral, né, como a gente falou, a mentira é algo muito presente, a enganação é algo muito presente. Então a pessoa se livrar disso. O que aconteceu que agora você não conta mais aquelas histórias que você sempre contava? Quer saber o porquê? Porque eu ficava mentindo pra você. Eu só te enganava. Que você era desse jeito? Era, desculpa, recebi sobre mim já faz tanto tempo que eu não conto mais mentira. E esse era eu. Era uma pessoa que gostava de contar história, infelizmente eu não tinha. Agora que eu comecei a me aprofundar na Torá, me aprofundar na história dos justos, eu tô contando histórias também, mas são verdadeiras e são e trazem santidade e trazem Kedushá, certo? Então a pessoa vai pegar ali o que ela gosta e purificar aquilo e utilizar aquilo para o bem. Desse jeito ela vai se separar dessas clipot e o sofrimento desse endireitamento de caminho, né, propício aí a ser humilhado por outros, ser desprezado por outros, você recebe isso com amor. Fala: é isso aí, eu era uma porcaria, graças a Deus hoje eu sou maravilhoso. Hoje eu me esforço para ser cada dia melhor. E assim ela termina de se separar com grande facilidade por meio do Ributa Kever. Vão pegar ele e vão apertar a mão dele assim. Sabe quando você aperta a mão do amigo e ele sacode sua mão? Vai ser só isso o suficiente para tirar aquela impureza, aquele farelinho que sobrou. Se Deus quiser, com todos nós, que assim seja. Entretanto, pelas palavras dos espíritos, parece que os anjos encarregados do Ributa Kever não sabem antecipadamente qual é a medida necessária de golpes que a clipá se separe daquele falecido. Ou seja, os anjos não sabem quando que aquela clipá vai se separar. Então o que eles vão fazer? Vão sacudir e arrebentar aquela alma até que a impureza, a clipá, seja quebrada e saia da pessoa. Pois nem todos os mortos são iguais. Vão ter alguns que ele vai ter que bater 10 minutos, outros que ele vai ter que bater 10 anos. O sinal que os anjos possuem é verificar se ele consegue. Se o falecido consegue dizer o nome de sua própria clipá. Então esse é o termômetro que os anjos vão conseguir saber se a pessoa se livrou dessa clipá temeá, certo? Dessa casca espiritual impura, através disso que ela consegue falar o seu próprio nome. Isso é sinal de que a clipá já se separou dele.
ele então então deixam de golpeá-lo, param de bater. Sendo assim, de acordo com isso, também aos justos perguntam qual é o nome de sua clipá, para saber se ela já se separou deles. Quando isso ocorre, os anjos retiram suas mãos e deixam de golpeá-lo. Mas o perverso, ao contrário, por meio de seus pecados, fez com que essa clipá se ligasse a ele com força ainda maior. Por isso, são necessários golpes e castigos mais severos no Ributa Kever para separá-la dele. E durante a vida, se durante a vida ele soubesse o nome que possui do lado da Sitra Achra, do lado da impureza, poderia corrigir esse assunto ainda em vida, com grande facilidade. Por isso, aplicam-lhe golpes fortes pelo fato de não reconhecer esse nome. Essas palavras exigem análise. Se é assim, porque as crianças, até mesmo aqueles que merecem, aqueles que morrem, apenas por causa do veneno da serpente, não escapam do Ributa Kever. Porém, de acordo com o que escrevi pouco antes, com base no que parece nas palavras dos espíritos, que aqueles anjos que aplicam os golpes não sabem antecipadamente a medida necessária. A questão fica resolvida. Então, Urava, até mesmo quando ele encontra aparentes contradições, ele vai pegando tudo que ele estudou e também ele soma com o que as almas disseram, e disso ele vai conseguir trazer respostas mais completas. Até aqui, resumidamente, as palavras do Sharagil Gulim, veja ali. Depois que termina o Ributa Kever, aqueles anjos vão embora e deixam o falecido e sua alma no túmulo. Então, imediatamente, vem o anjo cruel, terrível e assustador, retira a alma do túmulo, colocando-a no Kafaquela e a lança de uma só vez até a entrada do pátio do Tribunal Celestial Superior. Então essa alma é posta no lugar, Kafaquela é como estilingue, essa é a tradução mais literal. Então a alma é lançada como estilingue, até onde aqui? Até o Tribunal Celestial Superior. A alma vai ser julgada. E esse anjo cruel, terrível e assustador é um anjo de severidade extrema. Porque a gente já falou isso em outros vídeos, aqui eu vou repetir. A benevolência, a misericórdia divina é só quando a pessoa está viva. Que aqui a pessoa, certo, ela tem o Yetzirará, o Yetziratov, a boa inclinação, a má inclinação, tem todo tipo ela ainda está viva, ela ainda tem esperança de ser mudada, ela ainda pode fazer chuva, ela ainda pode se endireitar. Então, a cada segundo de vida é dado para ela credibilidade, e essa credibilidade é a misericórdia divina a cada segundo para que ela se endireite. Depois que morreu, não existe mais chuva, não tem arrependimento. Então, lá a severidade é completa. Não porque Deus é severo, porque assim é no mundo da verdade. Aquele que se conectou com a bondade, com os caminhos corretos, com os valores, aquele lá no mundo da verdade vai ser valorizado porque ele se conectou com os valores. E aquele que se conectou com o lixo vai chegar ao gari e vai varrer ele. E o gari pro lixo parece o quê? Parece cruel. Calma aí, o que você está fazendo com o lixo? Pega o saco, taca assim no caminhão, aperta o botão, esmaga o saco de lixo, depois pega e joga tudo junto no aterro de lixo, depois pega, queima tudo. Quanta crueldade que você está fazendo com. Então aqui é pra gente entender que algo de valor, ele vai se conectar com o valor verdadeiro e ele vai ser valorizado. Agora, o que virá resto, o que virá lixo, é terrível, é assustador falar isso. Esses exemplos são muito graves, mas na prática, quando a pessoa não se conecta com o valor, ela se conecta com o lixo, porque não tem meio termo, não tem em cima do muro, ou sagrado ou profano, não tem meio termo. Então imediatamente vem um anjo cruel, terrível e assustador, retira a alma do túmulo, coloca no cafaquela e lança de uma vez só até a entrada do pátio do Tribunal Celestial. Então saem 2 emissários do tribunal e apresentam a alma nua diante do grande tribunal. Então imagina agora a pessoa ser pega no meio do banho, foi tirada do banho, botaram ela no estilingue gigante, mandaram ela lá para Brasília. Caiu lá no meio do tribunal, maior tribunal superior, STJ, STF, sei lá. Tá lá, todo mundo vestido, juízes com aquelas roupas, com aqueles tudo especial, tudo acontecendo. Tudo bem, o Brasil é uma piada, todos esses tribunais aí, que é tudo um teatro armado. Mas vamos dizer que é algo sério, digamos.
A alma tá nua no meio de um lugar super respeitado, super. A pessoa sair na rua pelada, sem querer, por qualquer motivo, é uma vergonha grande. Agora ela ser posta perante os maiores, e quem vai julgar a alma lá ele é o Anavi, são os grandes tzadikim, é o rei Davi, lá são os maiores que tem, são os maiores entidades espirituais. Você não tá só na rua perante populares, você tá perante os maiores do mundo, sabe? Nua. Alma nua, obviamente aqui é a explicação de uma alma transgressora, que é tratada desse jeito, não é? A alma do justo não vai ser tratada desse jeito, não vai ser estilingada para qualquer canto do mundo e muito menos nua, né? Então saem dois emissários do tribunal e apresentam a alma nua diante do grande tribunal, para que preste contas de todas as más ações que praticou enquanto esteve viva nesse mundo. Agora tudo vai ser dito. O filme das transgressões vai passar no telão perante tudo e perante todos. Lembrando que esse tribunal não estão só os juízes. A plateia inclui pessoas falecidas da família, todos os conhecidos de todas as encarnações, assim, uma plateia bem extensa. Muitas almas que torciam e torciam e torciam pela vitória daquela que acabou de chegar, nua. E no telão se passa todas as transgressões. Lembrando que a tchuvá faz ser apagada a transgressão. A tchuvá completa faz a transgressão ser apagada. E no telão não se passa o filme da transgressão, se a tchuvá for completa. Então saem dois emissários do tribunal, apresentam a alma nua diante do grande tribunal para que preste contas de todas as más ações que praticou enquanto esteve viva neste mundo. A partir daqui, preste atenção e escute o que os espíritos me contaram quando estavam diante daquele grande tribunal. Vou transcrever diante do leitor cada um desses relatos, um por um. Através deles, a pessoa poderá compreender o seu caminho e aquilo que será feito com ela depois de terminados os dias de sua vida na Terra. E para não pular o relato dos espíritos que chegaram até mim, para que eu os corrigisse, escrevemos primeiro sobre os espíritos que vieram até mim. Embora eu não tenha perguntado a eles o que lhes aconteceu depois de sua morte, porque estavam causando sofrimento muito intenso às pessoas que haviam sido atingidas por ele, ou seja, as pessoas que eles mesmos possuíram. Por isso, todo o meu esforço e toda a minha intenção estavam voltados para salvar essas almas o mais rápido possível, para livrar aquela pessoa que estava possuída, certo? Do sofrimento da possessão. O caso de Hana Batakiva. No ano Tavresh Samer, veio até mim uma mulher chamada Hana Batakiva, em quem estava reencarnada, ou seja, quem estava possuído, a alma de uma mulher chamada Nahla Bat Amam, uma mulher casada que tinha uma relação adúltera com um ismaelita, com um árabe, conhecido por sua imoralidade. Ela lhe obedecia em todas as ocasiões e também adotava os costumes dos ismaelitas. Depois de muitos esforços, da reunião de uma grande multidão das sinagogas, da retirada de 7 Sifrei Torá, 7 livros da Torá, toque do shofar, ou seja, o Rav Odoptar fez uma grande comoção, trouxe essa mulher possuída para a sinagoga, tirou livros de Torá, leu versículos, fez todo tipo de segulô, tocou o shofar e clamores, aquela alma saiu dela. E Hana ficou completamente curada. Caso 2. Aqui o Rav está trazendo de modo resumido o que ele vai adentrar, explicar nos mínimos detalhes ao longo do livro. Na quinta-feira, 2 de Adar 1 de 5.662, há 100 anos atrás, 90 anos atrás, por volta disso, veio até mim Havivá Bat Rahmah, esposa de Yaakov Yosef Daida. Estava reencarnado nela, ou seja, estava possuindo ela, a alma de Aharon e Sin Cohen, que não teve filhos e era um Amaretz, um ignorante de Torá. Depois de pouco esforço, essa alma saiu dela. Caso de Noam Bat Leah. No domingo, 14 de Kislev, veio até mim Noam Bat Leah, em quem havia entrado um espírito chamado Yaakov Ben Ma'aleh,
que havia sido um homem rico e conhecido na cidade de Basra. Ele tinha grande preocupação com sua honra e com a honra de sua família. O espírito saiu dela dentro de 3 dias. Entretanto, no dia 17 daquele mesmo mês, voltou e entrou na esposa do falecido. Por meio dos Yehudim, trabalho espiritual, saiu na sexta-feira, 19 de Kislev. O caso de Reuven ben Moshe. Na segunda-feira, 22 de Kislev, de 5.663, foi trazido até mim Reuven ben Moshe, Mani ben Rahmah. Havia entrado nele o espírito chamado David Yohanan, que consertava sapatos, e o nome de sua mãe era Aziza. E me ocupei com ele até quarta-feira, 17 de Shivat, no dia 16 de Shivat, enquanto eu realizava Yehudim, trabalho espiritual sobre ele, sobre essa alma, para tirar essa alma, para consertar e livrar essa possessão, fazer a exorção, todos os ossos de Reuven começaram a tremer. Ele estendeu as pernas com enorme força e tremor, e sentiu como se os dedos dos pés tivessem enfraquecido e sido arrancados completamente. Depois disso, o espírito saiu pelo dedão de seu pé e não lhe causou dano, conforme eu havia feito a alma jurar. Então a alma que estava possuindo, ele fez ela jurar para sair pelo dedão do pé sem causar nenhum defeito físico no possuído. Todos os acontecimentos envolvendo esses espíritos e tudo o que conversei com eles encontram-se registrados comigo detalhadamente. A gente vai, na sequência, abrir cada caso. 5. O caso de Irimá Bat Parha. No ano de 5.567, quando voltei da cidade santa de Jerusalém, que seja reconstruída e estabelecida rapidamente em nossos dias, amém, veio até mim Irimá Bat Parha. Havia nela um espírito chamado Yitzhak ben Katun. Ele era perverso, amante da imoralidade e completamente ignorante em Torá. Esforcei-me com ele durante vários anos, mas ele não saiu. E até este ano, que é o ano de 5.693, ou seja, desde 67 até 93, ele ainda permanece dentro da mencionada Rimá e cegou seus 2 olhos. Que o misericordioso nos preserve, cuide da gente. Rahmaná Litzlana. O caso de Efraim ben Nissim. No ano de 5.671, você vê que o Rav Daptaya, assim como o médico vai registrando todos os seus pacientes, ele ia registrando no seu diário, ali nos seus documentos, cada caso, cada detalhe, data, tudo. A ficha de cada caso. No ano de 5.671, no mês de Elul, entrou um espírito em um jovem chamado Efraim ben Nissim Hananel, de abençoada memória, e o fazia sofrer intensamente. Seu pai e sua mãe procuraram a ajuda de um sacerdote ismaelita, ou seja, foi atrás de um idólatra, de um árabe idólatra, mas isso não adiantou. O espírito amaldiçoava aquele sacerdote, aquele idólatra, e o seu Deus, e o Deus dele, e o pau, a pedra dele ali que ele dizia acreditar. E chegou a golpear o sacerdote no rosto, bateu na cara do macumbeiro. O espírito gritava amargamente: retirem de cima de mim esse impuro, porque não consigo suportar a visão desses gentios impuros, ou seja, desses idólatras. Tenham apenas misericórdia de mim e chamem Yehudá até mim, o Rav Daptaya. A alma estava pedindo. Eu obedecerei a tudo que ele decretar sobre mim, pois ele fará meu tikkun. A alma estava louca, pedindo e querendo o seu conserto. Então vieram até mim seu pai, sua mãe e todos os seus parentes. Quando cheguei à sua casa, vi que ele estava deitado em sua cama, com os olhos revirados para cima, sem estar em pleno juízo, e o espírito falava por sua garganta. A boca fica quietinha, a boca fica fechada, pela garganta a voz sai, às vezes pela barriga, às vezes pelas costas. Perguntei ao espírito: qual é seu nome? Ele não quis me dizer. Depois de vários Yehudim, vários trabalhos, você vê, primeiro o espírito pediu o Rav Daptaya que viesse para curar ele. Só que a alma transgressora, a natureza dela é tão pesada e é algo que é imutável, depois que foi para lá, não tem como mudar, não tem chuvar. Se a pessoa era mentirosa, a alma continua mentirosa para sempre. Se a pessoa xingava, humilhava, a alma, quando ela aparecia ali dentro da pessoa possuída, ela vai
xingar e vai gritar e vai, sabe, desprezar, humilhar, falar coisas terríveis, certo? Pode machucar, será uma pessoa agressiva em vida, então ela vai ser uma pessoa agressiva também. A própria alma, essa essência nunca mais sai. Aquilo é a pessoa, aquilo é a alma para sempre. Através dos Yehudim do Rav Daptaia, aí sim tem como ele se consertar. Tem como ele começar a modificar. Mas se for ele por ele, tá frito, não tem o que fazer. Qual é o seu nome? Ele não quis me dizer. Mesmo ele pedindo para ver o Daptaia chegar, essa alma ainda se portava desse jeito. Ele não quis me dizer. Depois de vários Yehudim, trabalhos espirituais, disse que seu nome era Efraim Ben Oved Netzarala. Isso é, Shemariah. E que sua mãe se chamava Esther. Eles haviam morado em nossa vizinhança, na casa em que eu mesmo moro atualmente. Ele não havia se casado e morreu aos 40 anos. A causa de sua reencarnação foi a seguinte: seu trabalho era conduzir animais de carga e transportar mercadorias para as aldeias. Certa vez, levou uma mulher para rezar junto ao túmulo de nosso mestre. Então ele era um taxista e também transportador. Uma mulher pediu o trabalho dele de transporte para ir rezar no túmulo do nosso mestre aqui. O profeta Ezequiel. Foi rezar no túmulo do profeta, acompanhando uma grande caravana. Então eles estavam atrás, junto com outras pessoas. Ele ficou parado atrás da caravana, desviou-se do caminho e ameaçou matá-la caso gritasse e a violentou sexualmente. Por ela ser uma mulher virtuosa, considerou-se proibida ao marido e acabou se divorciando do próprio marido. Aqui a lei judaica é: se a mulher passivamente foi violentada, ela não é obrigada a se separar do marido. Se ela ativamente buscou e quis, então ela fica proibida para sempre para o marido. Então aqui o caso dessa coitada não tinha necessidade de se separar. Mas pelo visto ela não perguntou, ela agiu por, coitada, por emoção, por desespero, né? E se divorciou do próprio marido, que não era necessário. Destruiu a família. Não é à toa que ele virou uma alma penada, né? Em outra ocasião, enquanto estava no deserto transportando mercadorias, praticou um ato de bestialidade com sua mula. Também, em pleno Shabat, praticou um ato proibido com um homem em um pomar na aldeia de Bacuba. Então, dá para ver que era uma pessoa com um lado de promiscuidade destruído. Alguns anos depois, surgiu uma briga entre ele e alguns condutores de animais ismaelitas. Quando estava levando mercadorias para a aldeia de Bacuba, aqueles ismaelitas se reuniram contra ele e o mataram. Levaram seu corpo para fora da aldeia e o enterraram ali, sem colocar qualquer sinal sobre seu túmulo. Ele ficou enterrado num local onde pessoas deviam passar por cima e ninguém sabia que ali tinha alguém enterrado. Deixaram seus jumentos e suas cargas abandonados pelo caminho e não levaram nada deles. E os pertences dessa pessoa ficaram por ali mesmo. Posteriormente, Shaul, seu irmão, foi até lá e tomou todos os bens abandonados sem devolver nada aos proprietários. Ali, pelo visto, tinha cargas, coisas que eram de outras pessoas que tinham que ser devolvidas. O irmão dele não devolveu nada, pegou tudo para ele, roubou. Também não procurou pelo meu corpo, o irmão dele nem para procurar pelo corpo do irmão. Tomou ainda todo o dinheiro e tudo o que eu possuía em casa e não pagou nada aos meus credores. Ou seja, tinha dívidas para pagar e tinha lá todos os pertences e o que sobrou, né, desse que morreu. Já nem lembro o nome dele. Efraim. E o irmão dele, Shaul, pegou tudo que era de Efraim e não devolveu para os devedores. Mesmo que ele sabia disso, ele roubou e deixou assim mesmo. E é claro que tudo isso gera um kitrug, uma mais e mais acusação sobre a alma de Efraim. Também não fez por mim nenhuma obra que trouxesse elevação ou satisfação à minha alma. Né, o que se faz hoje em dia, pessoas colocam o nome pela elevação da alma numa aula de Torá, que é algo muito elevado, colocam o nome da pessoa, dão uma tzedakah e falam pela elevação da alma de tal pessoa e dão uma tzedakah. Então são meios, ou então vai abrir um livro, fazer um estudo, fala pela elevação da alma de tal pessoa.
Ou então, mesmo aqui antes de dar play no vídeo, você fala que eu vou assistir essa aula de Torá pela elevação da alma de tal e tal pessoa, pela cura completa de tal e tal pessoa. Então, o irmão também não fez por ele nenhuma obra que trouxesse elevação ou satisfação à minha alma, como se costuma fazer pelos falecidos durante os 12 meses. Os primeiros 12 meses da morte, tem que fazer Kadish, tem que fazer todo tipo de Ilui Neshama, elevação da alma. É muito importante que faça no primeiro ano de morte. Se passou esse tempo, você pode continuar fazendo. Como eu sofri muito por causa disso, provoquei muitos obstáculos contra ele. E ele perdeu toda a sua fortuna. Ou seja, o irmão Efraim morto estragou a vida do irmão Shaul. Como a alma do Efraim sofreu muito por conta do ato de Shaul, ele provocou muitos obstáculos contra ele. Ele perdeu toda a sua fortuna. Por fim, morreu de maneira terrível, depois de uma enfermidade extremamente grave. E depois um irmão que morreu pegou o outro, pelo outro não ter se preocupado com a alma desse. Olha como é que as coisas funcionam lá. Saiba também que no lugar onde estou enterrado, encontram-se enterrados outros 2 judeus. Já se passaram 17 anos desde que fui assassinado. Perguntei ao espírito de Efraim se ele havia feito tchuvá no momento em que foi morto. E quando faz tchuvá, já abre um grande caminho no mundo espiritual para as coisas darem certo. Ele me respondeu que ficou extremamente apavorado quando os árabes atacaram ele e nem sequer lhe ocorreu fazer tchuvá. Ele nem pensou em fazer tchuvá. Além disso, era um Amaretz, ele era um ignorante do estudo da Torá, ele nunca se conectou com o estudo, com o que tem de relevante no mundo. Uma pessoa ignorante que não dava importância a tchuvá. Também não colocou o tzitzit, nem tefilim durante toda a sua vida, exceto apenas 3 vezes. E não costumava rezar, exceto em Yom Kippur. E acrescentou: esta não foi minha primeira vinda ao mundo. Minha primeira vinda foi um homem natural da cidade de Tzfat, chamado Shlomo ben Yehezkel. Então, na outra encarnação, ele nasceu em Tzfat com o nome Shlomo ben Yehezkel. Como multipliquei meus pecados, foi de novo alguém extremamente transgressor que não se conectou com a verdade. Foi decretado sobre mim que deveria reencarnar em Datzham, que é o quê? Domem, Somea, Haimedaber, mineral, vegetal, animal e pessoa que fala, pessoa falante. Dependendo do nível de transgressão que a pessoa comete, a alma cai e ela vai precisar de um tempo específico, vai ser decretado anos específicos que ela passe sobre cada um dessas matérias do mundo, e desse modo ele vai ser feito o tikkun, o conserto, e ele vai poder passar para o próximo estágio. Então aqui, como foi decretado sobre ele, os 4, reencarnar nos 4, ele vai ter que virar pedra, rocha, diamante, não sei, algum tipo de pedra, ficar ali alguns milhares de anos talvez, depois numa planta, ou num fruto, numa árvore, ficar ali sabe-se lá quanto tempo, depois no animal, pode ser numa raposa, numa barata, o que for, ficar ali tanto tempo, pode ser também que de um minério para um minério, começou numa pedrinha, depois foi para um topázio, depois para um diamante, depois para a planta, foi para a erva daninha, depois para uma árvore, depois para um fruto, depois para numa barata, depois num cachorro, depois num elefante, depois numa pessoa. Pode ser, e pessoa também. Primeiro uma pessoa de um certo nível, depois uma pessoa do nível mais elevado, daí por diante. Isso é, domem, somer, hai, medaber, mineral, vegetal, animal e ser humano. Mineral, vegetal, animal e ser humano. Quando estava reencarnado em uma romã, ele estava ali no estado que ele já tinha sido mineral, agora ele estava dentro do reino vegetal, ele era uma romã. Aconteceu que aquela romã foi comprada por um homem idoso e piedoso, um Hassid, chamado Shimon. Um grande tzadik, um grande Hassid chamado Shimon, comprou aquela romã e dentro dela estava reencarnada a alma de Efraim. Ele a comeu durante uma refeição de Shabat e recitou sobre essa romã Borei Priaetz e também Sheiriano Vekimano Vegian Las Manazé. 2 bênçãos poderosas de um grande justo, de um grande tzadik Hassid em Shabat. O que aconteceu? Por meio disso,
Recebeu o Tikkun, ele recebeu o conserto. Depois disso, reencarnei na cidade de Izmir em um homem chamado Haim. E aí fica a pergunta, ué, mas não tinham 4 etapas? Mineral, vegetal, animal, ser humano? Como de Romã ele foi direto para o Haim de Izmir? Como pode ser? Ele não precisou reencarnar em um ser vivo não humano. Ele não precisou reencarnar no animal. Por quê? Apesar disso ter sido decretado sobre ele, porque o idoso Shimon havia elevado 2 níveis do reino vegetal diretamente para o ser humano. Então, quando ele fez essa brachá tão bem feita sabe, uma pessoa tão santificada fez uma benção no fruto, ele conseguiu fazer o tikkun e aquela alma não precisou reencarnar no mundo animal. Ele foi direto para um ser humano e já voltou direto como Haim de Izmir. Aquele homem, que aqui pelo visto era Haim, tinha um forte desejo de consumir o quê? Helev, gordura proibida, pois havia ouvido que a gordura fazia muito bem à saúde. Então tem uma gordura do animal, que é chamada Helev, e é proibido do judeu comer, tem que ser retirado aquilo. Por isso, ele derretia o Helev e comia separadamente. Ele ouviu que os médicos da época, da geração dele, disseram que aquilo era muito saudável. Ele falou, vou escutar a Torá? Vou nada, vou escutar os médicos dessa geração. Se falar que é bom comer formiga, vou começar a comer formiga, porque os médicos falam, mas a Torá proíbe. Mas a Torá exagera. A Torá não. Aí acontece isso aqui, vamos ver o que vai acontecer com ele. No fim de seus dias, subiu para Jerusalém e ali chegou o término de sua vida. Depois disso, reencarnei em mim mesmo, Efraim, nascido na Babilônia. Não corrigi coisa alguma, ao contrário, acrescentei pecado sobre pecado e corrupção sobre corrupção. Desde a morte do mencionado Shlomo, que é uma das reencarnações dele, até este momento passaram-se 450 anos. E durante todo esse tempo a alma ficou reencarnando de lugar em lugar dessa maneira. Depois da minha morte, vieram sobre mim 35 anjos destruidores, que me golpeavam todos os dias durante 15 horas. Nas 9 horas restantes do dia, levavam-me a um deserto cheio de serpentes e escorpiões, que mordiam minha carne e me devoravam. Depois eu voltava à vida. Isso continuou durante 40 anos. Então, como a gente já sabe, o mundo espiritual é algo que nada lá tem limitação. Então, caso a carne precise de sofrimento, aqui é limitado. Lá é reconstruído. No outro dia, aquela pessoa ali recebeu tanto sofrimento que o corpo se desmontou por inteiro, se destruiu, virou pó. Tem problema. No outro dia, puf, tá ali o corpo de volta completo, pronto para ser todo comido e destruído de novo. Olha que terrível. Depois desses 4 anos, passaram a me julgar no Guerrinom durante 15 horas por dia. No restante do dia, faziam-me descer para dentro de um poço extremamente profundo, cheio de escuridão e trevas. Fechavam a boca do poço com uma grande pedra e ficavam em pé sobre ela. Isso continuou constantemente até o momento em que deram permissão para entrar neste jovem. E aqui agora eu quero abrir umas aspas, que é algo um pouco duro que a gente vai relatar aqui agora. É algo um pouco duro e é bem revelador. É o seguinte, tem pessoas que têm claustrofobia. Se tiver em lugar pequeno, às vezes não é um lugar pequeno, mas ela entra nesse pânico da claustrofobia, que é um lugar aparentemente que ela se sente fechada, ela surta, fica com falta de ar, entra em estado de pânico. E uma das respostas para isso, de acordo com a Kabbalah, é que aquela alma, antes de reencarnar, passou por sofrimentos terríveis, como relatados aqui, e a partir disso ela criou fobia daquilo. Então, mesmo de modo subconsciente, ela não está consciente do porquê que ela tem medo extremo de algo que todo mundo passa por aquela situação e não fica. Ela tem um medo totalmente diferente. Por quê? Porque assim foi feito o sofrimento da alma por conta das transgressões que a alma passou. Ela teve como punição vários tipos de transgressões, que isso no final volta como medos ilógicos na vida. São pessoas que têm medo de altura. Só tá num lugar alto, vai para uma varanda do 15º andar. Tudo bem, o pessoal vai dar aquela olhada,
é um pouco assim, né? Tem que se acostumar, porque é uma altura muito alta, mas tem gente que chega, começa a cair no chão e, ai meu Deus, tem um surto ali de pânico completo. Então, para essas pessoas, elas tiveram. Talvez a alma foi arremessada do céu, sabe, tantas vezes por dia. Ou então quem tem fobia extrema por algum animal. Aqui a gente viu que a pessoa era atacada, a alma era atacada por cobras e escorpiões. Então, sabe, o que eu vou falar? Tudo bem, cobra, escorpião é um animal que qualquer um que se deparar com isso não vai estar contente, vai se assustar, vai dar um pulo, vai talvez entrar em estado de mini pânico, né? Não sei. Mas a gente está falando aqui de algo totalmente irracional. A pessoa viu a foto de uma cobra, ela já cai da cadeira e começa a se arrastar assim, sem conseguir, sabe, algo desse nível. Ou barata. Pessoa que tem muita fobia de barata a nível algo totalmente sobrenatural, totalmente fora do comum. Pode muito bem ser que ela se reencarnou, foi reencarnada numa barata em outra vida. Como isso é um sofrimento gigantesco para a alma, e ela teve no esgoto com outras baratinhas e todo aquele ambiente super saudável. Então, logo, quando ela vê a barata, ela vê aquela figura asquerosa, marrom, e já logo lembra indiretamente, né, a nível subconsciente. A alma lembra, a própria pessoa não lembra. E já entra em estado de fobia extremo, ou então colocam ela em um lugar fechado. Às vezes só fecham o quarto, a porta do quarto e apagam a luz. Pronto, já é o suficiente para a pessoa se sentir enclausurada e ficar em pânico completo daí por diante. Então existe esse lado de tudo que é extremo sem explicação, a memória está na alma e pode muito bem ser algum tipo de sofrimento que aconteceu na no antes-vida, né? A gente fala muito pós-vida, aqui eu tô falando antes-vida. No momento que a alma ainda estava no mundo espiritual, antes de reencarnar, passando por eventuais sofrimentos. Porque havia nele um pecado de juventude, quando era pequeno. Ele foi com o pai à aldeia de Bacuba e entrou no Shabat, naquele mesmo pomar onde havia cometido o pecado com o homem. Vamos voltar um pouquinho. Depois desses 4 anos, passaram a julgar no Guernom durante 15 anos por dia, com a escuridão, fechavam o poço com uma grande pedra que ficava sobre ela. Ah, ok. Então, esses anjos, os Melachim Kabbalah, os anjos carrascos, ficavam em cima da pedra, no poço que ele ficava dentro. Aqui é a alma dele passando por sofrimento, ok. Isso continuou constantemente até o momento em que me deram permissão para entrar nesse jovem. Então aqui foi dado permissão para a alma, para essa alma, entrar e possuir o jovem, porque havia nele um pecado de juventude. Olha aqui, mais uma chave de entendimento. Só foi permitido que essa alma possuísse o jovem porque ele tinha um pecado. Alguma coisa deu abertura para essa alma entrar e causar o dano e virar o possessor da criança possuída. Quando era pequeno, ele foi com o pai à aldeia de Bacuba e entrou no Shabat, naquele mesmo pomar onde eu havia cometido o pecado com o homem. Então aqui a criança, ou seja, esse Efraim que tinha feito pecado naquele pomar com o homem, morreu. Né? Tá entendido isso? Depois disso, ele estava querendo entrar em alguém e estava pedindo permissão para entrar em alguém. E aí apareceu esse menino, e agora a gente vai entender qual foi o pecado no qual ficou permitido para o Efraim entrar nesse menino. Vamos lá. Então ele estava no pomar onde o Efraim no passado tinha cometido uma transgressão, a relação homossexual. No próximo Shabat, arrancou algo daquela mesma árvore debaixo da qual havia pecado. Então, aquela árvore, embaixo daquela árvore ele tinha feito relação homossexual. Chegou esse garoto e fez uma proibição no Shabat e ele desarraigou. Ele arrancou o quê? Arrancou algo daquela mesma árvore. Então ele arrancou alguma coisa da árvore. Um galho, uma folha, um fruto, no qual ele havia pecado. Naquela época, não me deram permissão para entrar nele, porque ainda era pequeno. Mas agora eu tinha uma reivindicação contra ele por outro motivo. O espírito não queria revelar minha razão até que eu o obriguei por meio dos Erudim, ele me disse. Então aqui a alma conversando com o Navio da Ptaya, e aqui tinha um outro motivo
Não me deram permissão para entrar nele porque ainda era pequeno, mas agora eu tinha uma reivindicação contra ele por outro motivo. O espírito não queria revelar-me a razão, até que eu obriguei por meio do trabalho espiritual, e ele me disse: é proibido revelar diante das pessoas os segredos particulares de alguém. Então aqui tinha alguma coisa a ver com o segredo do menino, que essa alma não queria contar, que era relacionado a alguma transgressão. Aptaya estava fazendo essa, obrigando ele a contar o que tinha acontecido, para ele não mentir. Então sussurrou em meu ouvido que o jovem havia beijado uma moça em uma casa de prostituição. Por isso me deram permissão para entrar nele. Então o menininho era um pouco atrevido, um pouco curioso, foi para o prostíbulo e beijou uma prostituta. Entrei nele ao anoitecer, enquanto discutia com sua mãe por causa da refeição da noite. Então aqui já é uma terceira transgressão. O garoto está discutindo com a mãe. Foi o que deu permissão para ele entrar. Em vez de ele ter respeito pela mãe, está discutindo com a mãe, reclamando da comida que a mãe fez para ele. Então aí mais uma transgressão, onde o menino recebeu essa alma possuidora. Entrei pelo alto de sua cabeça, e ele sentiu como se uma grossa agulha de costurar sacos tivesse penetrado em seu crânio. Então comecei a causar-lhe dor e sofrimento que você está vendo. Agora peço a sua excelência que faça um tikkun para mim, pelo amor de Deus. Faz para mim um tikkun, faz para mim um conserto. Estou sofrendo muito, a alma falando. Perguntei ao espírito se ele havia ouvido, visto ou sabido alguma coisa a respeito de Natan Azati, mencionado anteriormente, o comparsa do Shabtai Tzvi, e se ele já havia entrado no Guerrinom ou se ainda estava no Cafaquela. Ele respondeu: não vi com meus próprios olhos, porém, há 9 meses, enquanto eu estava dentro daquele poço, ouvi um grande tumulto, semelhante à alegria de um casamento. Perguntei aos encarregados de mim: que barulho é esse? Eles responderam: hoje terminou o julgamento de Natan Azati no Cafaquela e agora está indo para o Guerrinom. Enquanto conversávamos sobre essas coisas, sua mãe lhe trouxe carne assada para comer. Quando ele pegou um pedaço para comer, disse às pessoas que estavam ali: olhem e vejam, naquele determinado pedaço está reencarnada uma mulher idosa de 87 anos, porque costumava pentear os cabelos de sua cabeça no pátio, diante de uma porta aberta para a via pública. Então, uma mulher casada, né, que deve cobrir o cabelo, não é para ficar perante uma porta aberta, janela aberta, numa varanda, ali penteando os cabelos para que outras pessoas vejam, né? Também, naquele pedaço de romã que está no prato, encontra-se reencarnada uma menina. Então aqui já é conseguindo enxergar dentro do alimento, né? À toa que a gente faz a bênção para comer, né? Tem a bênção dos alimentos, etc. Então aqui para cada bênção bem feita, bem falada, com a intenção certa, e botando, sabe, comer ela, isso vai fazer com que, como a gente viu anteriormente, a elevação da alma de um estado espiritual para o outro, dependendo do nível de santidade que a gente atribuir, o nível de elevação espiritual que a gente atribuir àquele alimento que a gente comeu. E naquele pequeno pássaro que está pousado no galho da árvore do lado direito, está enterrada uma jovem que morreu com 3 dias de idade. Ou seja, você vê que o Dibuk, né, essa alma que possui, ele vai olhando, ele vai apontando, ele vai explicando tudo que ele vê dentro do mundo espiritual. Tudo isso eu vejo com meus próprios olhos e fico admirado com vocês. Como é que vocês não? É necessário que um de vocês recite uma bênção sobre esses pedaços de comida, né, com intenção. E que todos os presentes respondam amém, para que eles recebam seu tikkun. E assim fazemos conforme suas palavras. Eu disse ao espírito: você prefere sair tranquila? Ou seja, o espírito foi, começou a falar tudo que tinha ali na mesa, que a mãe do menino tinha acabado de trazer comida. Então ali foi dito que aqui tem reencarnado no pedaço de carne, um pedaço disso e aquilo. Então, assim como a alma explicou, assim eles fizeram. Trouxeram pessoas, falaram amém, e fizeram. O Ravel Doptaya fez a bênção do nível mais elevado possível, e assim ele elevou. Então, continuando. Eu disse ao espírito: você prefere sair tranquilamente em paz ou pela força? Com vergonha e humilhação? De qualquer maneira, você precisa sair hoje. Se dificultar sua saída, eu retirarei a força.
e o peso nos nomes sagrados, e o peso dos nomes sagrados e dos juramentos estará sobre o seu pescoço. Então, Ravel Daptaya tinha um jeito que ele sabia muito bem causar um sofrimento gigantesco na alma através de nomes certos. Ele respondeu: sim, farei conforme suas palavras, pois eu também quero sair. Porém, não sairei antes da 12ª hora e 1/3, exatamente no horário que eu entrei nele. Eu lhe disse: isso é impossível, porque hoje é véspera de Shabat e véspera de Rosh Hashanah. Precisamos nos ocupar com preparativos de Shabat e de Rosh Hashanah. E não podemos permanecer aqui com você por mais tempo. É melhor sair agora, pois este é o momento da ascensão das almas ao Gan Eden. E assim você poderá merecer subir junto com elas. O Espírito respondeu: todo Shabat é sagrado e poderei subir a qualquer momento que desejar. Então comecei a forçá-lo por meio dos Yehudim. O Espírito gritou amargamente e disse: sendo assim, sairei na 11ª hora e meio-dia. Eu lhe disse: nem isso posso aceitar, você deve sair agora. Ele respondeu: então vá comprar aquilo de que necessita para Shabat e volte até mim na 8ª hora. Que Hashem tenha misericórdia e veremos o que será feito. Eu lhe disse: sendo assim, você não tem qualquer permissão para causar dano a Efraim, nem fazê-lo desmaiar até que eu retorne. Ele concordou. Voltei até ele na 8ª hora. Comecei a rezar, a realizar Yehudim sobre ele e toquei 12 sons de shofar junto ao seu ouvido. O espírito fez grande tumulto e gritou e disse: quero sair sem ser forçado. Perguntei: por qual membro do corpo você vai sair? Ele respondeu: pelos olhos. Eu repreendi para que não saísse pelos olhos, porque ao sair por eles poderia cegá-lo, cegar o menino. Ele disse: então sairei pela boca. Eu repreendi: sairei pelos dentes e não arrancarei nada além de um molar para sair por ali. Também eu repreendi. Então ele me perguntou: por qual membro você quer que eu saia? Respondi: pelo dedo mínimo do pé esquerdo, entre a unha e a carne. Ele respondeu: isso me causa enorme sofrimento sair pela extremidade do corpo, pois ali é um lugar onde a clipá se agarra a um lugar impuro. Então eu obriguei, por meio dos Yehudim, dos juramentos e do decreto, a não sair senão pelo dedo mínimo do pé esquerdo, e não causar dano a nenhum de seus membros, nem mesmo aquele pequeno dedo no qual sairia, a nunca mais entrar em nenhum judeu e não causar dano a nenhum judeu. Ele se queixou muito e disse: como é possível que eu não arranque, ou pelo menos não inutilize, o pequeno dedo no qual sairei? Então comecei a falar com ele suavemente para que não saísse com raiva e lhe causasse dano. Eu lhe disse: pelo que parece, sua alma é muito elevada, e somente por causa dos pecados foi obrigado a passar por reencarnações. Além disso, você é humilde e envergonhado. Ama a Torá e honra os sábios. Sendo assim, certamente não deseja causar qualquer dano a este jovem, para não ser incluído naquilo que nossos sábios disseram: as almas dos perversos são elas próprias os causadores de danos no mundo, e você se torne um deles. Então, se ele fizer algo que vai encaixar ele no versículo que lhe causa dano, então ele vai ser tratado como tal. Então, o Rav estava falando: não se porte como um causador de dano para que a sua situação não piore. Então o espírito se submeteu e respondeu: suas palavras são muito boas e corretas. Estou preparado para me submeter. Estou preparado para dominar a mim mesmo e superar minha própria natureza para não lhe causar dano algum. Contudo, ele permanecerá doente durante 46 dias e depois disso ficará saudável. Eu lhe disse: isso não pode ser assim, pois esses dias são extremamente elevados e preciosos. E muitas mitzvot dependem delas. Rosh Hashanah, Shabbat, o toque do shofar, os 10 dias de Teshuvah, Seret Yemei Teshuvah, os 10 dias de Teshuvah, Yom Kippur, Sukkot, Lulav, Rosh Hashanah e a conclusão da Torá. Como fará com que ele fique impedido de cumprir todas essas mitzvot, além das mitzvot de tzitzit e tefilin e da oração? Isso será uma armadilha para sua alma no mundo das almas. Ele falou: isso aí vai ser uma acusação para você depois se você causar essa doença nele. Ele respondeu: é um grande sofrimento para mim não lhe causar absolutamente nenhum mal. Eu lhe disse: é apropriado que você suporte esse sofrimento em honra ao santo bendito seja. Em honra de Deus, suporte o sofrimento. Em honra às suas mitzvot. O Espírito disse: ai de mim se eu fizer como você diz, mas sou obrigado a suportar tudo isso em honra do santo bendito seja. Enquanto conversávamos, o Espírito disse: agora chegou a 10ª hora do dia,
que eu quero sair. Peço que você estude para que minha alma saia em meio às palavras de Torá e receba seu ticuno. Então comecei a estudar o Salmo. Hashem lhe responda no dia da angústia. Também aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E ainda quando eu clamar até o assunto correspondente. Recitei também o alfabeto correspondente, o nome de Efraim, Ben-Esther, 3 palavras das iniquidades prevalecem contra mim. Santo é o templo. Santo é o teu templo. A visão de Merkavah e Hezkel. Quem é Deus como você? Ou seja, aqui o Rav, ele fez um ceder. Ele fez toda uma sequência de rezas que só ele tinha essa receita. Para quê? Para que aquela alma fizesse a exorção do jeito que aquela alma não causasse nenhum dano no garoto e também que aquela alma no final fosse consertada e que a natureza da própria alma, os péssimos hábitos da própria alma não destruíssem a própria alma, que ela mesma não se destruísse. Enquanto eu estudava, o Espírito disse, estou saindo agora. Disse Shalom Aleichem, e segundo suas palavras, saiu do jovem sem lhe causar qualquer dano. Imediatamente o afetado sentou-se e recuperou a consciência, pois não havia percebido nada do que estava acontecendo com ele. Ele ficou admirado e perguntou, por que tantas pessoas, homens e mulheres reunidas aqui? E por que meu pai e minha mãe estão chorando? Disseram-lhe, não aconteceu nada. Você apenas desmaiou por um breve momento e eles vieram visitá-lo. Uai, 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 uai. Imediatamente aquelas pessoas se dispersaram e cada um foi para seu caminho. Seu pai e sua mãe aproximaram-se e o beijaram. Eu lhes disse, graças a Deus que não havia nele nenhum mal. Eu já havia preparado um amuleto para que o afetado, o possuído, o carregasse depois da saída do espírito, conforme escreveu Arizal. O próprio espírito também havia dito, antes de sair, os encarregados que estão sobre mim dizem que é necessário preparar para Efraim um amuleto e escrever nele 4 nomes que você conhece e pendurá-lo em seu pescoço para que o espírito não volte a entrar no jovem. Imediatamente penduramos o amuleto em seu pescoço, entretanto, pela minha avaliação, concluí que o espírito não havia saído do jovem. Uai, uai, uai. O espírito enganou, o espírito não queria sair. Ele apenas havia agido com astúcia e se escondido dentro do seu corpo, pois o afetado não havia feito nenhum movimento no corpo ou nas pernas, como normalmente acontece. Ravel Daptar já conhecia, ele conhece esses safados, esses mentirosos, essas almas penadas. Mas fiz de conta que não havia percebido e demonstrei como se eu também acreditasse que o espírito havia saído completamente. Uai, 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 uai. Fiz isso porque o dia já estava próximo de anoitecer e era necessário ir à sinagoga. Além disso, queria enganar o espírito para que pensasse que acreditávamos em sua saída. Por isso, tomasse todo o cuidado possível para permanecer escondido e não causasse dano ao jovem, pelo menos durante os 2 dias de Rosh Hashanah. Depois disso, Hashem teria misericórdia. Rav Daptar viu que era melhor, o ideal era fazer o teatrinho, porque vai ter Rosh Hashanah, vai ter sinagoga, vai ter tudo. Ele sabia que o bicho estava lá, mas ele não falou nada. Depois disso, Hashem teria misericórdia. E eis que depois de 2 dias sagrados de Rosh Hashanah, o jovem começou pouco a pouco a adoecer. Ou seja, você vê que essa alma penada, ela não consegue ficar sem causar dano. Ela fica doente, ela passa mal se ela não conseguir causar dano. Ela precisa estar ali causando dano, causando dano, causando dano. Essa é a essência. Então a criança voltou a adoecer e a golpeiam durante 3 dias e 3 noites sem qualquer interrupção, com varas de fogo, até que depois lhe ocorreu dizer-lhes aquele momento. Elas lhe disse que se chamavam Naharim. Imediatamente elas a deixaram e foram embora. Depois que partiram, veio o anjo cruel semelhante, um destruidor, embora ele próprio não seja um destruidor, retirou a alma do túmulo e aplicou-lhe um golpe fortíssimo. Por causa daquele golpe, ela foi arremessada. Então aqui parece que cortou a história. Cortou, porque o jeito que eu consegui esse material foi um jeito nada fácil, e pelo visto ficou cortado. Eu vou ter que
reavaliar isso daqui e reconstruir esse manuscrito, né? Na verdade é um manuscrito que a gente conseguiu, algo bem difícil. Então, por enquanto, a gente vai ficando por aqui, já deu aí quase 2 horas, chegamos até essa história bem emocionante sobre o jovem Efraim e sobre essa alma que o possuiu. Já deu para tirar bastante entendimento, né? Assim, coisas para o resto da vida, já a partir do conhecimento que o Crevelo da Pitaia nos proporciona. É muita alegria de estar aqui podendo passar esse conteúdo. Eu já planejo passar para vocês há anos, essa que é a verdade. Eu já planejo, penso como que eu vou passar há anos, aproveitando a data de falecimento e Lula do Crevelo da Pitaia. A gente está aqui trazendo essa primeira parte. Não sei quando terá a segunda parte, a continuação. O livro é bem extenso e eu fico muito feliz de poder estar estudando essas coisas aqui com vocês. É algo que vem para nos engrandecer muito, para nos construir, para nos dar força e motivação para fazer o que tem que ser feito sem dó nem piedade. Então é isso, vamos ficando por aqui. Tudo de bom e até o próximo estudo.